AG Santana, você tem um super-herói preferido? Eu tenho, Homem-Aranha. Homem-Aranha, você gosta do Homem-Aranha, né? Gosto do Homem-Aranha. Gomes, quem é seu super-herói? A Mulher Maravilha. Maurício, seu super-herói, Maurício. É? Não, mas tirando de Jesus, que é de todos, é comum. Esse das telinhas aí. Incrível Hulk? Olha aqui nos estúdios. Luiz, o seu super-herói, Luiz. Mulher Maravilha. Eu sabia. Eu não tinha dúvida, né? Estamos aqui em estúdio, meu super-herói, assim como eu gostava do Super-Homem, né? Gosto do Super-Homem. É incrível, o cara voa. A bala bate nele, não fura, sabe? E um dia, no filme, ele girou o mundo ao contrário. Você lembra daquele filme? De Volta no Tempo. De Volta no Tempo, para justamente voltar à vida de Lois Lane, né? Que coisa boa. Olha, Carlos Eduardo Pimentel é professor e pesquisador da UFPB, doutor em Psicologia Social pela UNB, que é a Universidade de Brasília, coordenador do Laboratório de Psicologia da Mídia, bolsista e produtividade em pesquisa do CNPq. Bom dia, doutor Carlos Pimentel, prazer tê-lo aqui nos estúdios da Tabajara, do Revista Estadual. Bom dia, Humberto, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. A Isabela Leandra Silva Santos é psicóloga, mestre e doutorada em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, investiga os impactos da mídia no comportamento. Especificamente, seu tema de publicação foca em redes sociais e em mídias de super-heróis. Eu queria que vocês explicassem o que é isso para que o nosso público, atenção criançada, mães, pais, tios, vocês que sempre intertem ali no popular uma criança, né? Com um filmezinho ali do Homem-Aranha de AG, da Mulher Maravilha de Luiz Henrique, do Incrível Hulk de Maurício e do Superman de Humberto Alexandre. Explique em miúdos o que significa essa pesquisa da senhora, doutora Isabela. Olá, bom sábado, obrigado pelo convite, pessoal. Então, a gente já vem trabalhando com mídias de super-heróis desde 2017, né, professor? E aí a gente começou justamente com essa faixa etária dos adolescentes, o professor vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje em dia a gente trabalha com mídias de super-heróis variadas, mais especificamente filmes e quadrinhos, com os adolescentes também, mas também com adultos, que é uma curiosidade. A gente normalmente pensa nos super-heróis como algo mais para o público infantil, mas curiosamente quando a gente puxa as estatísticas de consumo, a maioria dos consumidores hoje de super-heróis são jovens, são adultos e tem públicos de todas as idades. E a gente está estudando aqui quais são os impactos do consumo dessa mídia específica, tanto no público jovem quanto no público adulto. Mas o que é que tem diferente nos super-heróis em comparação com outras mídias? Essa questão do que a gente chama de mídia prosocial violenta. Porque os super-heróis, eles salvam as pessoas, não só as pessoas que eles gostam, mas todas as pessoas, a humanidade. Eles são defensores do que a gente considera bom na humanidade. Então, eles protegem os mais fracos, salvam as pessoas dos perigos, mas os meios que eles utilizam para isso muitas vezes são meios agressivos. Então eles vão lá e derrotam os supervilões. E aí a gente se pergunta, quais são as características dessa mídia então que impactam mais a audiência? Essa parte de salvar, de ajudar, ou essa parte de usar a agressão, a violência? Esse debate vai ser bom, viu, professor Carlos? Justamente como a Bela comentou, desde 2017 eu acho que a gente tem esse interesse, né? Então, Bela começou como uma bolsista de iniciação científica lá da UFPB e a gente realizou essa pesquisa verificando os efeitos, os impactos, as relações de consumo de super-heróis em adolescentes, verificando correlações com comportamentos prossociais, que são comportamentos de ajuda, e também comportamentos antissociais, especificamente agressividade. Eu tenho muito cuidado disso. Meu filho Bernardo, ele é muito antenado com essa questão de super-heróis. Ia passar no Tela Quente o filme Os Vingadores, né? E ele, pai, vamos assistir, vai ser bom tal. Então, na primeira cena, o Thor pega um machado, aí passa na cabeça do Thanos e bota a cabeça do Thanos abaixo. Ele diz, pai, não dá não, desliga aqui, eu não vou. Ele sentiu, ele gosta, ele tem o boneco do Thanos, tem o boneco do Thor, tem o boneco do Homem-Aranha, mas quando ele viu a cena, impactou.
e ele não quis mais assistir esse filme. Esse fator, essa pesquisa que vocês vêm fazendo, eu queria esmiuçar ela aqui e entrar nos danos que ela pode causar a uma criança ou até um jovem, um adolescente ou até um idoso, assim, na pré-idade, como o nosso querido amigo AG. Mas você entrou num tópico muito interessante. Primeiro, a questão da classificação indicativa. Então a gente tende a ignorar, principalmente quando a gente é mais novo, né? A classificação indicativa é 14, 16, 18, mas eu acho que eu consigo consumir isso. Mas a classificação indicativa justamente é importante por isso. Então, algo que é violento, que não é indicado para aquela idade, tem um motivo pelo qual aquela classificação indicativa ela é mais alta. Então, por exemplo, um cuidado que a gente tem quando a gente trabalha com super-heróis e públicos mais novos. Então, crianças e adolescentes especificamente. A gente tem um projeto que a gente trabalha nas escolas com super-heróis. Então, a gente usa super-heróis para tratar de assuntos positivos. Então, empatia, comportamento de ajuda, e a gente já vem com esse projeto há quase 3 anos. E aí um dos principais cuidados que a gente tem é justamente esse, de escolher mídias que sejam adequadas para aquela faixa etária. Por quê? Porque se eu exponho, isso já é mostrado em várias pesquisas, se eu exponho pessoas a níveis de violência que são mais do que o indicado para aquela faixa etária, a gente tem diversos impactos negativos que são exacerbados ainda mais. Então, um dos impactos negativos mais comuns dessa mídia violenta é a de sensibilização. Isso tem acontecido não só com mídias de super-heróis, mas com outras mídias no geral. O que é de sensibilização? A gente fica tão acostumado a ver violência que a gente não tem mais essa reação que você disse que seu filho teve, de ver aquela cena e ter aquele choque, ter aquela angústia de isso me faz mal. Naturaliza, né? A violência se torna naturalizada. Isso tem acontecido tanto com o consumo de redes sociais, com o consumo de mídias extremamente violentas, a gente acaba trivializando a violência. Isso também tem outras consequências, como, por exemplo, a gente desenvolver crenças e atitudes negativas. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele, não sei se vocês têm um parente assim, eu tenho alguns parentes assim, que assiste todo dia programas policiais. Sim, conheço muito. E aí acaba tendo uma crença mais exacerbada, quase que não sai, que o mundo tá muito violento. E toda hora vai mandar mensagem pra você no WhatsApp, fulano, não sai de casa porque tá acontecendo coisa ruim em todo lugar. Lógico que tem um fundo de verdade nisso, a gente também não vai acreditar que o mundo é só flores, mas a gente acaba ficando com a percepção da violência maior do que ela realmente é. Doutora, a senhora entrou no assunto, eu vou deixar a Meire perguntar, depois a G entrar no debate, mas eu quero voltar com essa questão desses programa policialesco que a gente encontra aqui, mesmo saindo um pouquinho do tema principal. Meire Gomes. A gente primeiro parabenizar vocês, né? Porque a academia traz um produto que é utilizado na sociedade, essa concepção, isso é o papel da academia, né? Então essas pesquisas trazem isso. E aí vocês trazem essa questão do olhar, né? Da violência, né? Pelo meio dos quadrinhos, que às vezes a gente acha até um pouco inofensivo. Eu tenho uma criança de 4 anos que é doido pelo Homem-Aranha. Então, assim, tudo dele é do Homem-Aranha. Inclusive, ontem eu comprei uma bolsa do Homem-Aranha para ele, né? E aí, a gente também percebe no círculo de amizade, eu tô falando de 4 anos de idade, que quando eles vão interagir, conversar, de fato, vocês trouxeram uma coisa que eu realmente nem tinha prestado atenção nisso. De fato, eles interagem com violência. Pá. Aí começa a bater um no outro, né? Aí faz o Homem-Aranha, aí quer derrubar o outro, né? Essa questão. Eu sei que é uma questão infantil e tal, mas de fato, botando nesse mundo infantilizado, eu tô falando nessa questão do amadurecimento ainda psicológico e tal. De fato, esse excesso de ações pode sim prejudicar o desenvolvimento deles, né? E pode sim provocar essa questão essa angústia, a violência, ou trazer essa violência muito à tona, não é isso? Tem uma pesquisa de uma professora da Universidade de Brigham Young, a BYU, né? Ela fez uma pesquisa longitudinal com crianças. Então ela partiu da hipótese que poderia ter comportamentos agressivos associados com assistir super-heróis na mídia, televisão especificamente, e que também estaria associado com agressão e comportamentos de defender os outros, as crianças menores, né? Então ela verificou que as crianças não
depois de um ano, elas não apresentaram comportamentos prossociais, elas não defenderam os outros, isso fez pesquisas também com os pais, né? Perguntando aos pais. Não defenderam os outros e aumentou a agressão física e relacional. Então, qual é a explicação dela? Da Sarah Coyne. Ela diz o seguinte, que as crianças não têm ainda capacidade cognitiva para distinguir esse aspecto da violência com o comportamento prossocial. Ela não tem capacidade cognitiva ainda para pegar a mensagem moral do filme, do desenho ali, né? De super-herói. Ela não tem essa capacidade cognitiva. Então a agressão física aumentou e a agressão relacional também. A nossa pesquisa já foi com adolescentes, que foi publicada um ano depois da pesquisa da Sarah Coyne. Então ela verificou que as crianças, os adolescentes, as meninas se relacionou, assistir jogos de super-heróis, se relacionou com comportamentos prossociais. E os meninos não se relacionou negativamente, na verdade, e se relacionou com raiva. Né? Os meninos se relacionam positivamente com a raiva e as meninas com comportamentos prossociais. Então tem uma diferença aí também entre os sexos. A gente sabe que as mulheres, as meninas, as jovens são mais prossociais, ajudam mais. E os meninos, por seu lado, eles são mais agressivos por natureza mesmo. Da testosterona, diversos outros fatores, né? Então, a Sarah Coyne verificou esse aumento da agressão em crianças pré-escolares. Ela é da Universidade de Brigham Young, Humberto. Ela verificou isso e a gente verificou e foi publicada essa pesquisa na revista da IMED, né? Revista de Psicologia da IMED. Foi a nossa primeira pesquisa sobre o tema publicado. Foi publicado em 2018, está de acesso livre para quem quiser ler. Então a gente verificou essas diferenças com relação aos sexos. E aí, já trazendo paralelo com a questão de como é diferente quando a gente expõe só no geral, o professor falou da questão da capacidade de distinguir essa mensagem moral, porque muitas vezes o super-herói que a criança está consumindo não é uma mídia de super-herói que foi feita, que foi criada para aquela idade. É diferente de quando vem aquele desenho. Eu acho que tem um que o nome é DC Super Hero Girls, as garotas super-heróis da DC, que ele é especificamente feito para crianças. E aí ele tem muito menos violência e a mensagem é mais mastigadinha. E aí, fazendo paralelo dessa pesquisa inicial que a gente fez, que a gente viu relações com agressividade também, com o que a gente vê na extensão, onde a gente escolhe especificamente mídias de super-heróis que são positivas, e quando a gente fala de coisas negativas, a gente discute com o contexto ali, com os alunos do ensino médio, a gente vê muito mais resultados positivos. Então a gente vê muito mais impacto no comportamento de ajuda. Empatia também. Empatia e comportamento prossocial. E também quando a gente pesquisa com adultos, que a gente tem alguns experimentos com adultos consumindo mídia de super-heróis, a gente vê mais impactos positivos. Então o adulto, depois que ele assiste um filme de super-herói, ele apresenta uma probabilidade maior de ele ajudar outra pessoa e dele não prejudicar outra pessoa. Mesmo tendo violência? Mesmo tendo violência na cena. Porque o que acontece? A curto prazo, um adulto ele tem a capacidade cognitiva melhor de distinguir naquela mensagem. Então, por mais que a longo prazo possam ter efeitos negativos, a curto prazo, a gente que é adulto, se eu vejo uma cena, a cena que a gente usa é do filme Batman vs Superman. É uma cena que o Batman vai lá, briga com um monte de cara pra salvar uma moça que é refém. E a gente esperava que, depois de ver essa cena, os adultos, eles tivessem impactos prossociais, mas eles também tivessem impactos agressivos. E aí foi um resultado surpreendente. Os adultos que veem essa cena, eles tendem a querer ajudar mais as pessoas e querer prejudicar menos as pessoas, em comparação em adultos que veem uma cena neutra, controle. E aí é um resultado muito interessante que a gente já tem visto em mais de 4 experimentos usando esse mesmo estímulo, a gente tem visto esse resultado similar. E essa pesquisa, Humberto, que a Bela está comentando, foi publicada fora, viu? Fora também, né? Foi publicada em revistas internacionais. A G. Santana. Eu ouvindo aqui o debate, é interessante porque eu cresci lendo gibi, história em quadrinhos, e hoje, puxando para os dias atuais, a gente vê televisão e celular. E a senhora falando, o professor também falando,
essas histórias em quadrinhos, eu percebo que ela é mais voltada para adulto, porque a criança aqui, do filho de Humberto, os desenhos são bem, eu já tive meu neto, são desenhos bem infantis que a gente, o adulto olhando, esse desenho, mas uma criança quando vê esse dos Vingadores, quando vê uma cena de violência, ela fica impactada. Então assim, hoje os heróis são voltados para os adultos? Depende da mídia e, na verdade, para todo mundo. Eu diria que, de acordo com as estatísticas que tem de consumo, normalmente as histórias em quadrinhos elas são mais consumidas por adultos, de fato, o que é uma diferença realmente do começo. Então, Isso. lá pela década de 50, 60, não estou dizendo que era a época que você lia, Não, isso é mas quando começou... Eu acho que o Super-Homem foi criado em 47, se minha memória não falha. Era realmente mídia, os quadrinhos eram para crianças, só que aí acabou mudando esse público, porque quem começou a ler lá atrás continuou lendo, e hoje em dia realmente o público que é dos quadrinhos, ele é um público mais velho. Eu lembro que, acho que nos anos 90, iniciou uma discussão entre essas produtoras que se matar o personagem. Até então, o história em quadrinho, você sabia que ele era violento, de repente o vilão desaparecia, ele não morria, não aparecia sangrando, e depois começou a discutir se já deveria mostrar esse vilão sendo esquartejado, sangrando, e de lá pra cá é o que a gente viu aqui, né? Eu queria também pegar só esse gancho, né? A questão do anti-herói, né? Que a personalidade do herói com o humano, né? Com a questão do humano. Então a gente tem muito isso também nos quadrinhos e eu percebo muito mais isso sendo visto atualmente, né? Esses cenários trazendo essas versões mais humanizadas desse contraditório do herói. E depois eu gostaria que você também falasse sobre isso. Mas antes, deixa eu aqui registrar aqui o Cláudia Holanda, né? Tá dizendo aqui 2 grandes pesquisadores, né? Parabéns pelo estudo, professor Carlos e a professora Isabela. Um abraço a vocês. Quem tá mandando aqui é Cláudia Holanda, quem está sintonizado ouvindo aqui o Revista Estadual. A gente vai chamar o nosso intervalo. De volta, Meire Gomes deixou uma pergunta, mas antes que a senhora responda, vamos chamar o nosso Luiz Henrique lá na cidade de Patos, que quer participar do debate junto conosco. É com você, Luiz. É uma alegria também receber os professores, os doutores e os especialistas sobre esse assunto aqui no Revista Estadual, o professor Carlos e a professora Isabela, mas para dizer o seguinte, e nas clínicas, qual é a avaliação que vocês têm? Como que estão chegando esses pacientes, essas famílias que trazem as crianças que estão verdadeiramente iludidas, encantadas e também aficionadas com as telas? Elas chegam e já não tem mais o que fazer, as crianças, todas elas com a tela, todas elas com seu aparelho. Isso tem chegado com forte dentro dos consultórios. E como que se orienta inicialmente para começar o tratamento para essas questões, professores? Bom dia, Luiz, obrigado pela pergunta. Então, essa pesquisa da Sarah Coyne, né, ela não encontrou correlação das crianças assistindo mídia de super-heróis com comportamentos pró-sociais, nem aqueles comportamentos de defesa, né, de defender os mais fracos, mas sim com a agressão relacional e física. Então ela dá um conselho aos pais, ela diz o seguinte: não se trata de proibir o uso dessas mídias, né? A exposição a essas mídias, mas ela diz, como eu sempre falo, moderação. Moderação. Então a mídia de super-herói, as telas, são apenas uma das diversas atividades que as crianças estão expostas. Elas se expõem a diversas atividades, né? Então, muitas vezes, proibir é pior. Leva um efeito pior. A gente fala também, temos pesquisas, Luiz, Humberto, AG, Meriane, no Laboratório de Psicologia da Mídia, que a gente já falou desse livro aqui no ano passado, não sei se vocês lembram. Lembro, se você lembra. E que a gente faz pesquisas também. Foi defendida agora a 3ª tese de doutorado sobre efeitos de mídias de tela, né, de comportamentos problemáticos de mídia de tela. Então a gente verificou alguns efeitos também. Tem recomendações da OMS
tem recomendações da Sociedade Brasileira de Psicologia, muitas vezes as crianças de não ter contato de fato, né, com as telas. Mas uma recomendação que um pai chega com as crianças no consultório seria o pai mesmo, começando por ele, diminuir o uso, ele mesmo diminuir o uso. Porque a criança, muitas vezes, aprende por observação do comportamento, né? Então, o Bandura fala que os pais, os professores, são os modelos comportamentais. Então, muitas vezes, a criança vai aprender observando. É a teoria da aprendizagem social de Bandura, que mais tarde evoluiu para a teoria sociocognitiva. Então, o pai moderar o seu uso de mídia de tela já é um avanço, viu, Luiz? O próprio pai moderar o uso. A gente sabe que tem diversas consequências as mídias de tela, né? Como problemas para o sono, com relação a sobrepeso também, problemas internalizantes, problemas externalizantes. A gente participou outro dia de um podcast com o professor Ítalo Oriente, na Igreja Batista, e a gente falou um pouco disso, e aí já é capítulo para outro podcast, né? Outro programa de rádio. A gente pode estar falando, inclusive no podcast de vocês, na sexta-feira, né? Pauta aí. A gente pode estar falando sobre isso. Mas realmente temos diversas pesquisas já sobre mídias de tela, né? E falando das consequências para as crianças e para os adolescentes também, não apenas para os adolescentes, mas também para os adultos, né? E às vezes os pais estão tomando atitudes drásticas, né, de banir totalmente as telas para as crianças. Às vezes está acontecendo isso. Professora Isabela, responda a mim e eu vou fazer uma pergunta. Aí, só complementando, o professor falou do conselho da Sarah Cohen da moderação. Um dos maiores pesquisadores da psicologia da mídia e da agressão do mundo, que é o Craig Anderson, ele faz uma metáfora que eu acho maravilhosa para isso, que serve para crianças, adolescentes, adultos, todos os públicos. Para a gente encarar nosso contato com a mídia como se fosse uma dieta. Como assim? Uma dieta restritiva demais, ela nunca vai fazer bem a longo prazo. Então, do mesmo jeito que a gente tenta manter uma dieta saudável, então de vez em quando a gente come um chocolate, de vez em quando a gente come um McDonald's, um hambúrguer, mas a gente tentar sempre focar no consumo de coisas positivas, e mesmo que a gente consuma coisas negativas de vez em quando, se a gente consome mais coisas positivas, esse consumo negativo em moderação não vai trazer tantos danos. Então, da mesma forma que a gente encara uma dieta saudável com a moderação como chave, nosso consumo de mídia, a gente não precisa parar de usar o celular completamente, não precisa parar de assistir coisas completamente, mas a gente tem que focar em coisas positivas, em conteúdos positivos e sempre com a moderação, da mesma forma que uma dieta. E aí, dieta de mídia, né, como ele fala. Exato, uma dieta saudável de mídia, que ele chama. E aí, voltando na pergunta sobre os anti-heróis e sobre a humanização dos heróis, porque até mesmo nos heróis mais clássicos, o Humberto falou do super-homem, não foi? O super-homem, ele surge como aquele ícone do ser humano perfeito, porque naquela época, a gente chama de zeitgeist, o espírito do tempo da época pedia personagens que fossem uma representação da perfeição. Naquela época, a audiência reagia bem àquilo. Só que aí o que acontece? As audiências vão mudando de acordo com a sociedade, vai mudando, e hoje em dia o que o consumidor se identifica melhor e consome mais é um super-herói humanizado. Então, por isso que a gente tem essa tendência a aumentar os anti-heróis, e até mesmo nas mídias de super-heróis clássicos, eles serem retratados como mais humanizados, então como pessoas mais falhas, como pessoas que têm sentimentos negativos, que cometem erros às vezes, porque hoje em dia é o que a audiência consome melhor. Então, um super-herói que ele é humano, mas que mesmo sendo humano e mesmo cometendo erros, ele ainda faz a escolha certa no final, de continuar a proteger, de continuar a ajudar. Lembra daquele assunto que eu disse que eu queria voltar na questão de tela? Eu quero emendar uma coisa aqui. Tudo bem, vocês pesquisaram, tá aí no livro, publicaram o artigo aí fora do país. Agora, vamos dizer que eu seja um negacionista, que eu não acredito em nada disso que vocês pesquisaram e que vocês colocaram no livro. Tem aquele caba chato, que vocês querem me proibir de ver o celular, que vocês querem me proibir de assistir Sambuca Duarte, né, de meio-dia. Assim, as pesquisas, até que ponto ela
ajuda ou encaminha as pessoas a obterem ajuda. Vocês querem restringir o povo de consumir aquilo que o celularzinho, o WhatsApp, a gente aqui que não para, tá vendo? Ou, na verdade, vocês querem ajudar a sociedade com essas pesquisas? Seria até hipócrita a gente falar de parar de consumir, não seria viável. Essa questão da moderação que a gente tava falando é a questão. Então, não é proibir a pessoa de consumir. Eu acho que seriam os dois pontos, a moderação e o consumo consciente. Então, se eu consumo uma coisa sabendo que aquilo pode me trazer impactos positivos e negativos, eu vou estar consumindo de uma forma consciente. Então, se eu tô lá olhando meu Instagram, eu faço isso o tempo todo. Tava conversando com um colega, com o Wellington, professor. Ele tava falando, esses dias eu até bloqueei meu Instagram um pouquinho, porque eu não tava conseguindo me concentrar. E eu falei com ele, eu não posso fazer isso, porque se eu não tiver uma distraçãozinha ali do lado de vez em quando, não tem como trabalhar. Então não é uma questão de restringir 100%, não é uma questão de proibir as pessoas de consumir seu jornal policial no meio-dia, mas sim delas consumirem moderadamente e conscientemente, sabendo que aquilo ali pode trazer impactos e sabendo se autorregular. Então, se eu sei que aquilo ali pode me trazer impacto, se eu sei que se eu ficar tempo demais ali no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, só descendo, consumindo, que aquilo ali... O TikTok é uma desgraça, né? Por exemplo, Humberto, essa pesquisa da Sarah Coyne, né? Verificou correlação positiva com agressão física e agressão relacional em crianças. Aí por conta disso tu não vai deixar Bernardo assistir mais os programas de super-heróis. Não, porque essa relação e a relação que a gente vê nas pesquisas e que está publicada nos livros e nos artigos, ela é probabilística. Então as pessoas podem comentar, como você pode comentar. Carlos, mas essa pesquisa da Sarah Coyne verificou isso. Mas meu filho assiste muito programa de super-heróis e não é agressivo. E com razão, porque é probabilística. Quer dizer que de 100 pessoas que assistirem, 100 vão ser agressivas não, mas aumenta a probabilidade. Mas às vezes um número bem menor vai apresentar de fato comportamentos agressivos. Só pegando aqui o gancho que a professora falou, eu lembro que eu trabalhava numa TV local aqui e a gente tinha uma linha editorial. Você pode dizer o nome da TV. Não, eu trabalhava na TV Tambaú. Sim, e aí, não, tem a ver que eu vou chegar onde ela disse, que tinha uma linha editorial. E aí, na busca pela audiência, optou-se por divulgar a violência, dar foco à violência. Atropelamento, assalto, assassinato, todo tipo de morte. Então, isso se encaixa no que ela diz. Você pode optar, muda uma decisão, né? Como o senhor falou, não precisa impedir, proibir, mas você pode equilibrar. Eu pouco assisto canais abertos que focam a violência. Eu prefiro assistir filme, futebol, esporte. Então, assim, se você tiver essas condições de fazer a opção, é bom. Agora, eu não sei como é que as pessoas no seu dia a dia, né? Muito interessante. A sociedade tá doente, sabe? Tá, não. Olha, digamos assim, tem um pastorzinho ali, eu acho interessante, o cara botou uma caixinha de som e começa a dizer que vai chegar ali, Deus existe, não dá ninguém olhando. Agora, na outra esquina, matou um cara, tem um cabo ali morto, meu amigo, pra você chegar perto é um trabalho danado, sabe? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero aqui convidá-los para que a gente possa estender esse assunto no nosso podcast, que vai ao ar todas as sextas-feiras, e dizer que a Rádio Tabajara, programa Revista Estadual, está sempre às ordens de vocês para que nós possamos adentrar mais nesses assuntos e trazer a ajuda às pessoas através da ciência, coisas que vocês dominam muito bem. Obrigado, Humberto, obrigado a toda a bancada, aos ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui com vocês, dando um feedback, né, para a sociedade, já que nossas pesquisas são financiadas pelo governo federal também e pelo governo estadual, viu, Humberto? Ganhamos um edital da FAPESC, estamos concluindo uma pesquisa agora com mídias, quanto com filmes e com livros e com músicas, né? E verificando os efeitos no bem-estar, foi um edital da FAPESC, ganhamos mais 60 mil, agradecer o governo do estado, e a gente pode estar aberto para outra oportunidade falar dessa pesquisa também aqui para vocês. Ok, obrigado, professor Carlos Pimentel. Professora Isabela.
Obrigado primeiramente pelo convite, pessoal. Foi muito bom estar aqui hoje. E como o professor falou, a gente fica aberto. O laboratório também tem um Instagram, então é o LPM_UFPB, né, professor? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essas pesquisas, em entrar em contato com o laboratório para tirar dúvidas, para procurar orientações, a gente tem todas as publicações do laboratório estão disponíveis nesse Instagram. E é isso. Obrigado pelo convite. Um abraço a vocês, 8h46.